E vamos para a segunda parte do vídeo do dividendo inteligente para o mês de abril. Hoje vou listar 5 empresas altamente previsíveis, inclusive já possuímos dois dividendos confirmados, porque a segunda parte, bombeiro, mês de abril é recheado de renda passiva. Primeira parte, dividendos para abril. Cito aqui algumas empresas que também já confirmaram seus dividendos, como CPFL e Petrobras, então é importante que você assista essa primeira parte. Vamos iniciar pelos 2 dividendos confirmados e posteriormente a estratégia do dividendo inteligente propriamente dita, com o calendário de dividendos, preço teto e o histórico dos últimos 3 anos. Caixa de Seguridade, valor em aberto 32 centavos, estamos falando de um yield bem parrudo de 2,05, data com prevista para 30/4, pagamento 15/5 de 2025. Vou trazer o segundo rendimento e posteriormente trazer o preço teto da Caixa e também da Alupar, que se encontra com uma proposta aí bem tímida, de apenas 8 centavos por ação final 3 e também final 4, estamos falando de 0,85 na ação final 3 e 0,88 na ação final 4. Já a Lup 11, ação Unity, 24 centavos por ação, 0,87, data com prevista para 16/4 e o pagamento em até 60 dias da data com. E além desse dividendo, vale a pena lembrar que a Alupar se encontra com uma proposta de bonificação em aberto. Bonificação essa para a Lup 3, 4 e 11 com um percentual de 4%. 4 novas ações para cada 100 ações que você possui no seu portfólio. Não possuímos a data com e nem a data que as ações serão creditadas na conta do investidor. A gente acredita que isso aconteça durante o mês de abril, então é importante que você se inscreva aqui no canal para saber as datas, pois as datas são importantíssimas, principalmente na bonificação que altera o seu preço médio. Observem que o custo atribuído à Lup 3 e à Lup 4 é R$ 9,19, já o custo atribuído na Lup 11 é R$ 27,57. E caso você queira conhecer como é feito o ajuste do seu preço médio em uma bonificação, vou deixar passando aqui no card esse vídeo que eu fiz recentemente, que eu mostro todo o passo a passo do ajuste que você precisa fazer na sua carteira. E agora vamos para o preço teto e posteriormente entrar na estratégia do dividendo inteligente. Caixa de Seguridade, de acordo com o método Bazin, o preço teto fica em R$ 15,20. Preço teto para buscar o mínimo de 6%, não possuímos margem de segurança, a empresa está 3,42 acima do preço teto. Notem que tivemos uma alteração, até porque estou gravando esse vídeo durante o pregão e a nossa planilha faz atualização de preço de forma automática e com isso a gente sempre terá a margem ou o percentual acima do preço teto. Já a Lup 4 possui uma média de 44 centavos por ação e o de estimado de 6%, preço teto 7,33, ela se encontra 24,09 acima do preço teto. E agora sim, vamos entrar na estratégia do dividendo inteligente. Bradespar, BRAP 4, desvaloriza 11% nos últimos 12 meses. Quando observamos múltiplos de valuation, a empresa se encontra extremamente descontada. Vale a pena lembrar que a Bradespar é uma holding, uma empresa que adquire participação em outras empresas. E hoje ela possui no seu portfólio ações da Vale. Vale a pena lembrar que recentemente a Vale anunciou um dividendo e historicamente, após receber esse dividendo, ela entrega um percentual ou a totalidade dele para os seus acionistas. Bradespar opera com um excelente dividend yield de 13,8%. E sempre que se fala em dividendo inteligente, eu gosto de analisar no mínimo o histórico de dividendos dos últimos 5 anos para ter uma noção de quantas vezes a empresa anuncia. E a Bradespar vem anunciando dividendos em média 3 vezes ao ano, com previsibilidade de data com durante o mês de abril, novembro ou dezembro. Vamos fazer um filtro aqui pelo mês de abril. Observem que nos últimos 3 anos a empresa não falhou. Dividendos com a data com no mês de abril em 2022, 2023 e também em 2024. O ativo se mostrou altamente previsível e os últimos 3 anúncios com a data com durante o mês de abril foram excelentes dividendos. Para você ter uma noção, se a gente considerar a média dos últimos 3 anos, estamos falando de 1,33 por ação, na cotação atual, média de 7,97. Lembrando que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. E quando partimos para o preço teto, a empresa se encontra extremamente descontada. Média de 2,39 e com o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de 39,93, uma margem de segurança de 139%. Por que o yield estimado de 6%, bombeiro? Na época que a estratégia foi criada, o método Bazin, lá na década de 90, os títulos entregavam em média 6% ao ano. E se a gente observar no momento os títulos de curto, médio e longo prazo, observamos que eles estão entregando aí
na casa de 7%. Na verdade, um pouco acima, se a gente considerar o título longo IPCA 2050, IPCA mais 7,34. E quanto ficaria o preço teto fazendo essa alteração, trazendo isso para o momento atual, para buscar o mínimo de 7,34, preço teto na Caixa de Seguridade 12,43 e na UPAR 5,99, observamos que a empresa se encontra muito acima do preço teto. Agora, fazendo essa variação para a Bradespar, 7,34, o preço teto fica em 32,64, uma margem de segurança de 95,4. Próximo ativo, metal leve, leve 3, desvaloriza 18% nos últimos 12 meses, observando preço sobre lucro, ele está em 6,43, preço sobre valor patrimonial 3,39, percentual muito acima do benchmark de mercado, que é 1,5 vezes. Observando a foto não está bonita, só que é importante que você analise o histórico. Entenda o filme para saber o motivo dessa empresa estar tão acima do seu preço sobre valor patrimonial. Dividend yield de 8,56, metal leve vem pagando excelentes dividendos nos últimos 3 anos, média de 2 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos, com previsibilidade de Datacom durante o mês de abril, novembro e dezembro. Vamos fazer um filtro aqui pelo mês de abril e observamos que nos últimos 3 anos a empresa não falhou, inclusive anunciando grandes dividendos. Se a gente jogar os valores utilizando a cotação atual, estamos falando de uma média de 2 dígitos nos últimos 3 anos. O menor rendimento foi o de 2024, R$ 1,63, 5,85. É óbvio que tivemos aqui dividendos extraordinários, então é importante você fazer uma análise aprofundada. O ativo se mostrou altamente previsível, só que temos aqui alguns impactos não recorrentes. Leve 3, com yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 42,22, ela se encontra 51,9% acima do preço teto. Agora, fazendo a variação com o título atual, 7,34, o preço teto fica em R$ 34,51, ela se encontra 24,2% acima do preço teto. A média da Leve 3 é R$ 2,53. E não poderia faltar o Banco BMG, um banco que vem se destacando devido aos seus bons dividendos. Valoriza 3,9 nos últimos 12 meses, preço sobre lucro de 8,76, um preço sobre valor patrimonial bem descontado de 0,51. Quando olhamos para o dividend yield, 9,59. Banco BMG anuncia em média 2 dividendos ao ano, com previsibilidade de Datacom durante o mês de abril, outubro e dezembro. Fica visível que nos últimos 2 anos o ativo não falhou, por esse motivo ele está no nosso radar do dividendo inteligente para o mês de abril. Só que observando os últimos 2 anos, identificamos que não costuma ser um grande dividendo. Média dos últimos 2 anos, 5 centavos, estamos falando de 1,36. O maior rendimento foi o de 2024, 8 centavos por ação, 2,2%, utilizando a cotação atual. Rendimento de 2023 apenas 2 centavos, 0,52. E no quesito preço, será que esse ativo está descontado? Iniciando com o mínimo de 6%, média de 32 centavos com yield estimado de 6%, o preço teto para buscar esse mínimo de 6% é 5,35, uma margem de segurança de 40,4%. E agora vamos fazer a segunda variação, lançar o código do ativo, a média é 32 centavos por ação, e buscando esse mínimo de 7,34, o preço teto fica em 4,37. Ainda assim, possuímos uma belíssima margem de segurança de 14,7%. Isso nos mostra que o Banco BMG está descontado. E você, utiliza a estratégia do dividendo inteligente na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Uma estratégia que nos ajuda e muito a tomar a melhor decisão de aporte. Lembrando, dividendo inteligente não é garantia de dividendo futuro, só que sabendo utilizar essa estratégia, com certeza ela irá te ajudar a tomar as melhores decisões de aporte do mês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!